caem, eu coloquei lá no Drive, vai ser muito importante, tá bom? Se vocês não puderem imprimir, não tem problema nenhum, vocês ficam olhando pelo celular, pelo tablet, sei lá, por carta, seja lá qual for o meio que vocês utilizem para estudar, tá bom, gente? Bom, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo essa gravação. Me chamo Jennifer, vocês já me conhecem. Sou eu quem fico por trás do curso Positron e vamos lá revisar os principais tópicos de biologia para a primeira fase da UES. Bora lá mesmo. Vou aqui espelhar, gente. Eu coloquei dois arquivos lá no Drive, certo? O arquivo das questões, deixa eu ver aqui, o arquivo das questões e o arquivo da... Vocês estão vendo essa tela aqui, gente? E o arquivo do resumo. Vou só ajustar para poder ver quando vocês mandarem mensagem. Deixa eu fechar aqui. Só um minutinho. Vocês estão vendo a tela, gente, aqui do... Estou espelhando? Ótimo. Eu soltei o cabelo, mas até parece que eu vou conseguir ficar com o cabelo solto. Que Sobral tá parecendo um forno hoje, gente. Deixa eu aumentar aqui a tela, só um minutinho. Aumenta aqui e aqui. Vamos lá. Tá horrível, né, amigo? Tá muito quente. Quente demais. Tá tudo gravando, ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu prender meu cabelo assim. Enfim, gente. Eu selecionei, não por livro, nem por cursinho, esse top assuntos de biologia. Foi com base na minha experiência mesmo. Teve uma aluna que perguntou ontem para mim em quem que ela iria confiar. Numa aula que ela assistia no cursinho dela, que ela tem presencial, o professor falava que hidrostática é o top 1 de física. E aí, em outro canto, ela vê que não é. E aí, em quem que a gente confia? Na sua experiência, certo, gente? Com a minha experiência de quem já fez todas as edições de primeira fase, desde 2008, os que aparecem lá naqueles sites do FB e do ARI, esse é o top assuntos da primeira fase, certo, gente? Digo isso com a experiência de quem tenta vestibular de medicina ampla concorrência. Vocês sabem o quanto é importante uma questão a mais para a gente passar para a segunda fase, certo? Quando se fala em bioquímica, o que vocês vão ter em bioquímica? Ó? Isso aqui foi o resuminho que eu montei, tá novinho, gente. Quando se fala em bioquímica, vocês vão ter quais assuntos? Água, sais minerais, vocês vão ter vitaminas, certo? Vocês vão ter carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. A UES adora esse assunto. Então, se você quiser garantir, às vezes caem 2 questões das 8. Se você quiser garantir já 2 questões, revise isso. Revise por esse resuminho que eu fiz, tá? Que não dá tempo da gente voltar na teoria, porque o vestibular já está logo aí. Então, se vocês quiserem dar uma revisada, peguem esse resumo que eu coloquei no Drive, certo? Imprimam, façam... Ainda saiu com esse negócio aqui, depois eu vou ajeitar. Imprimam e utilizem a favor de vocês, tá bom? Então, lembrando que em bioquímica, a UES ela ama esses conceitos de água, o conceito de coesão, às vezes só aparece assim. O que significa a propriedade de tensão superficial? Ela joga desse jeito, são perguntas bem diretas. Eu comparo a UES com questões de provas de escola. Ou você sabe ou você não sabe, não tem aquele texto que pode te encaminhar a ter um certo pensamento, não. Ela simplesmente só joga essa informação e você precisa responder. Aí você iria responder que o quê? A tensão superficial acontece devido à coesão da água. E o que diabos é coesão? Coesão é a atração entre moléculas de água. Elas vão se unindo e, pelo fato dessa união, acontece certo fenômeno da tensão superficial. E aí tem outro conceito que também aparece, que é o conceito de adesão, certo? A adesão é a união, certo? Eu vou dar aqui, fazer uma comparação com o processo de capilaridade, certo? Vai ser a união da molécula de água, certo? Com o vidro.
com vidro, sei lá, se a gente estiver comparando com um canudo com vidro, a molécula de água ela vai meio que aderindo ao vidro até conseguir subir, certo? Então, a adesão no conceito mais de química é o quê? A união entre moléculas polares, certo, gente? Que eu só estou fazendo aqui rapidinho, aqui nós temos os conceitos de sais minerais, certo? A UES é bem direta, normalmente quando cai esses conceitos de vitaminas e sais minerais, ela coloca aquela tabelinha, né, compara a coluna 1 com a coluna 2 e marque verdadeiro ou falso. Às vezes, só por você saber 2 dos 4 que ela coloca lá, você já consegue a questão, certo, gente? Vitaminas, vocês saberem quais são as vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, certo? Saber o nome dessas vitaminas é muito importante. Eu coloquei aqui, ó, no resumo. Inclusive, eu indico muito esse site aqui, ó, que está escrito bem aqui. Deixa eu rabiscar, gente. Esse Nerd Cursos, certo? Ó, Nerd Cursos. É um site que tem um resumo de toda a biologia, certo? Então, é gratuito, só pesquisem lá no Google que vocês conseguem achar ele. Quando falar em vitaminas, o que vocês precisam saber? Qual é a função delas, se são hidro- ou lipossolúveis, certo? Aí a gente tem, como é o nome da vitamina C, ácido absórbico, biotina, a vitamina B7, B1, tiamina, B2, riboflavina, certo? É muito importante vocês saberem esses nomes. Tudo bem, gente? Aí aqui, as lipossolúveis, né? A famosa frase, né? Ó, a DECA. Vitamina A, D, E e K, certo, gente? Inclusive, eu tomei muito mesmo vitamina K devido à minha cirurgia. E alguém pode me explicar o porquê que a nutricionista mandou eu tomar vitamina K juntamente com, deixa eu ver aqui, vitamina E também? Me explique aí no bate-papo. Por quê? Fiz uma cirurgia e por que eu tomei? Estou tomando até hoje vitamina K e vitamina E? Respondam aí. Tá aqui na tela, ó. Vocês não estão me respondendo por conta da coagulação. E por que ela mandou tomar vitamina E? Vocês sabem, a vitamina K é a coagulação e a E porque é antioxidante. E também, ó, pelo fato de que a vitamina E, gente, ela auxilia na regeneração dos tecidos, também auxilia no processo, né, de fortalecimento do nosso sistema imunológico. Então, isso eu estou fazendo aqui uma interdisciplinaridade, né, para vocês. Então, deixa eu baixar aqui e vamos para a parte de carboidrato. Ela ajuda a evitar a esterilidade também, né? A vitamina E, né? A vitamina E, ela ajuda, viu? Principalmente nos homens, tá? Ó, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Gente, o S bem direta no quesito de carboidratos, certo? Ela pergunta a estrutura, às vezes pode aparecer lá o compostozinho químico, certo? A estrutura. E pergunta, que tipo de carboidrato é esse? Pode aparecer isso, certo? O importante é vocês saberem o quê, ó. Quando a gente fala de carboidrato, falando dos disacarídeos, vocês precisam ir para a prova sabendo disso aqui, ó. Quando a gente tem uma maltose, vale, meu Deus, por que que tá assim, hein? Quando a gente tem, ó, uma maltose, o que que vai acontecer? A gente tem a união de duas glicoses. Ou então ela pode perguntar, qual é o nome do disacarídeo formado por duas glicoses? Maltose. Sobre a lactose, ela é a união de uma glicose mais uma galactose. E a sacarose é uma glicose e frutose. Gente, os carboidratos, eles vão estar presentes nas moléculas de RNA e DNA, certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui mais uma coisa. Eles têm funções energéticas e de reserva, ok? Função de reserva no corpo humano vai estar
no glicogênio, nós vamos ter também a glicose, certo? E estrutural de células animais, nós temos a quitina, nós temos que vai fazer parte do exoesqueleto dos animais, nós temos também o quê? O amido, no caso de função de reserva lá nas plantas, ok? Nós vamos ter a celulose, função estrutural das plantas, e assim por diante. Falando, galera, em lipídios, o que a UES ama perguntar? Fazer uma associação entre lipídios e membrana plasmática, perguntar qual é o tipo de lipídio de alta e baixa densidade, o LDL e o HDL, qual é o lipídio, o que a gente chama de bom colesterol e mau colesterol, certo, gente? Deixa eu ver aqui o que mais aparece. Basicamente isso. Quando a gente vem para proteínas, isso aqui, ó, cai muito. Muito, mas muito mesmo. Inclusive, uma das questões que nós vamos resolver é sobre isso, tá bom? Eles perguntam qual é a estrutura, certo? Ó, qual é a estrutura de uma proteína? Olha só, a estrutura de uma proteína é basicamente essa aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Nós temos nas proteínas um grupo amina, certo? Nós vamos ter um hidrogênio, nós vamos ter um radical. Esse radical é o que vai variar, certo? As proteínas, elas têm como a estrutura primária, aqui não vai se romper, aqui não pode se romper jamais. E essa estrutura primária, ela é feita disso aqui, ó, o que eu tô riscando, ó. Tá bom para vocês? Deixa eu diminuir aqui esse negócio aqui, que tá meio, enfim. Essa estrutura primária aqui dela é o que vai sempre aparecer, certo? Na composição das proteínas. O que vai variar? O radical, certo? É o que vai dar origem aos vários aminoácidos que a gente conhece, certo? E o grupo carboxila. Então, proteína, estrutura primária dela tem um grupamento amina, um grupo carboxila, um radical, um hidrogênio e o carbono, que a gente chama de carbono quiral. Por que é um carbono quiral? Porque esse carbono ele tem 4 ligantes diferentes, tá bom, gente? E aí, vamos aqui diminuir isto que a gente está vendo, certo? Tem todas as funções das proteínas. Aí a gente tem aqui as funções das enzimas. As enzimas são biocatalisadores. Caiu apenas isso também na primeira fase. Quais são as funções das enzimas? Elas são biocatalisadores. O que é um biocatalisador? Me respondem aí. Me respondam. O que significa um biocatalisador? Ou o que um catalisador auxilia numa reação química? Vocês sabem me responder essa questão? Vamos lá. Essa pergunta, né? Questão não. O que é um catalisador, gente? Não tenham medo, não. Acelera uma reação, aumenta a velocidade das reações. E aí, o Benedito, ele falou aqui uma coisa, ó, ele falou que acelera a energia de ativação, ele diminui a energia de ativação numa reação química, tá bom, gente? Tudo bem? Diminui a quantidade de energia necessária, ó, tá bem aqui, ó. Pois diminuem a energia de ativação da reação, ou seja, imaginem, né? A gente sempre faz essa comparação. Quando a gente tem uma montanha, é necessário. Se essa montanha ela fosse menos inclinada, nós iríamos gastar menos energia, né? Então, essa inclinação a gente chama de energia de ativação na química. E aí, as enzimas, elas vão agir, certo? Os catalisadores, no caso da biologia, nessa energia de ativação. Quais são os fatores que podem desnaturar essas enzimas? pH, elas vão ter um pH específico,
dependendo da enzima, onde que ela vai atuar, certo, no corpo. Existem enzimas que atuam na nossa boca, existem enzimas que vão atuar no nosso estômago, que vão atuar no nosso intestino. Então, cada uma dessas enzimas vão ter um pH específico, certo? Se elas estiverem fora do pH específico delas, elas já vão estar a um passo de serem desnaturadas. Temperatura ideal também, certo? E a concentração desse substrato, se ela vai atuar em maior ou menor quantidade, tá? Deixa eu ver aqui. Aí a gente vem para os ácidos nucleicos, certo, gente? Muito importante mesmo, saber a estrutura de um nucleotídeo. O nucleotídeo, ele tem um grupo fosfato, uma base nitrogenada e uma desoxirribose, certo? Quais são as bases nitrogenadas do DNA? Adenina, guanina, citocinina e timina. Vem aquela velha frase, né? Gal, Costa, Agnaldo, Timóteo. Eu sempre lembro disso aqui, meu povo. Pelo amor de Deus. É igual quando eu estou fazendo algum cálculo matemático, não importa quem estiver perto de mim, e se me julgar, eu não estou nem aí, eu conto nos dedos mesmo. Ora mais, povo, ai, eu sou bichão, eu faço tudo na cabeça. Problema sexual seu. Eu conto nos dedos e eu vou acertar a questão? Vou. Enfim, momento zangado aqui, aleatório, né? Gente, o RNA, a diferença do RNA para o DNA, vocês sabem que vai estar no carboidrato, certo, gente? A ribose e a desoxirribose. Ribose vai ser a parte do RNA e desoxirribose do R. Meu Deus do céu, peraí. Tilt. Desoxirribose DNA e ribose RNA, tá? Quais são as bases púricas? Se perguntassem isso na UES para vocês, essa é a primeira questão que nós vamos fazer. Eu quero que vocês classifiquem para mim quem é purina e quem é pirimidina. Vamos lá. A adenina, ela é purina ou ela é pirimidina? Coloque no bate-papo e não tenham medo de errar, porque ninguém aqui vai julgar ninguém, não. Bora. Muito bem. Very good. Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês são demais. Super inteligentes. Super, super, super inteligentes. Olha só. Eu vou aqui, gente, cores me ajudam a associar quando eu estou estudando alguma coisa, certo? Então, tudo que tiver de azul, a gente vai classificar como purina, e o que tiver de amarelo, a gente vai classificar como pirimidina, tá bom? Vocês estão me respondendo que a adenina, certo? Ela é o quê? Ela é uma purina. Muito bem, vocês estão certos, certo? A guanina, ela é o quê? Uma purina ou uma pirimidina? Muito bem. Agora, deixa eu fazer aqui uma pergunta que não está aparecendo aqui, mas pode aparecer, já apareceu em vestibulares passados. Qual a diferença entre as purinas e as pirimidinas no quesito estrutural do anel de carbono? Vocês sabem me falar? Qual seria a diferença? Ó, vamos voltar aqui, ó. Eita, como vocês estão afiados, ó. Purinas têm 2 anéis carbônicos, certo? E as pirimídicas, elas vão ter apenas um anel. Isso já foi pergunta de primeira fase, tá? Bem antigo, não sei se 2017, 2018, por aí, tá bom? Então, se aparecer essa pergunta, ó, vocês já sabem que as purinas vão ter 2 anéis de carbono e as pirimidinas vão ter apenas um anel. Certo, gente? E aqui, ó, só por saber já a primeira e a segunda, vocês já conseguiam marcar qual é o gabarito, ó. Citosina e uracila, elas vão ser o quê? Pirimidinas, tá bom, gente? Ó, deixa eu passar aqui para o lado, para vocês verem, ó. Pirimidinas vão ser o quê? Citosina, timina e uracila, tá bom? Ó, vou colocar até aqui, ó, 2 anéis de carbono, adenina e guanina.
Aspirimidina, citosina, uracila e timina, tá bom? Ó, marcando letra A. Beleza, tudo bem? Aqui ao lado eu vou deixar uma questão para vocês responderem, certo? Eu quero fazer uma questão de cada tópico. E tem um gabarito, tá bom, gente? Não se preocupem. Aqui embaixo tem um gabaritinho. Olha essa pergunta aqui, ó. Como eu tinha falado para vocês, que caiu em um dos vestibulares, eu não sei se foi o 2022.2, sobre o que significava uma enzima. Tipo, o que significa ser uma enzima? Ó, esse item bem aqui. Eu vou só responder esse, gente, ó. Esse item atuam aumentando a velocidade das reações químicas, portanto, são chamadas de catalisadores. Verdadeiro ou falso? Esse item. Sobre as enzimas. O terceiro item, gente, atuam aumentando a velocidade das reações químicas, portanto, são chamadas de catalisadores. Muito bem, galerinha. É isso mesmo. Agora a gente vai para o tópico, ó. Tá aqui o gabarito para vocês, certo? Se vocês quiserem dar uma revisadinha. Vamos para o top 2 de biologia na US, que é citologia. Gente, isso aqui é tipo, sério mesmo, vai aparecer na tua prova isso. No último vestibular apareceu sobre gametogênese, tá? E lá o conceito de quantos cromossomos sexuais tem no homem e na mulher, certo? Isso aí o professor Wellington tinha até feito um slide bonitinho explicando sobre isso. Ai, meu Deus do céu, graças a Deus que ele explicou muito bem. O que aparece na parte de citologia na UES? Ó? Deixa eu pular aqui. Isso aqui vocês desconsiderem, porque eu coloquei botânica na frente de citologia. Foi só um erro aqui, tá bom? Deixa eu passar aqui. Aí a gente vem para citologia. Gente, pode aparecer na UES da pergunta mais específica no quesito de metabolismo energético para uma pergunta super básica de teoria celular. Olha só. Tá bem aqui? Eu coloquei aqui ao lado para vocês verem. Tipo, conceitos básicos, aquela primeira página do livro do ensino médio que você não lê porque não cai no Enem. A UES, ela ama essas páginas, ela ama as pessoas diferentes. Então, se você é diferente, a UES te ama. Acho que ela não me ama, né? Ela vai me amar, nem que ela não queira. Bem tóxica. Enfim, ó. O que cai em citologia? Teoria celular, membrana plasmática, os tipos celulares, organelas citoplasmáticas, divisão celular, respiração celular e fotossíntese, certo, gente? Aqui nós temos todo o resumo da teoria celular. Nós temos as diferenças entre células procarióticas e eucarióticas, certo? Aqui nesse resumo eu coloquei também o que significa ciclo de Krebs, porque me odeia. Mirela, a UES só pergunta exatamente o que do ciclo de Krebs, onde ele ocorre. Onde ele ocorre e qual é o saldo energético do ciclo de Krebs. É o que ela pergunta. Ela nunca fez, pelo menos em todas as provas que eu já fiz, ela nunca perguntou além disso. Entendeu? Pode ser que a dona Urca ela possa cobrar um pouco além, porque a prova da Urca de biologia parece uma prova de residência. Mas, enfim. Ó, célula eucariótica, importantíssimo vocês saberem cada função das organelas citoplasmáticas, certo? Então, aqui eu coloquei todo um resumo para vocês. Nós temos também o estudo da membrana celular. O S ama membrana celular, ama demais, certo? Se a gente pudesse aqui fazer uma estatística de quantas vezes isso cai entre um vestibular e outro, pode ser tanto na primeira quanto na segunda fase, certo? Importantíssimo vocês saberem sobre os fosfolipídios. Fosfolipídios, eles vão ter uma cabeça e duas perninhas. Essa cabeça do fosfolipídio é a parte polar, que vai ficar voltada para o hialoplasma, que é a mesma coisa de citoplasma. Foi até uma pergunta que eu coloquei lá na enquete, lá no nosso grupo. Citoplasma é a mesma coisa que hialoplasma. São sinônimos, tá bom, gente? Não se confundam. Nós temos a cauda, né, dos fosfolipídios, que é a parte apolar,
e hidrofóbica, e tem um nomezinho químico que a gente chama, certo, desse bonequinho, que é uma molécula anfipática. Ela tanto tem afinidade com água, quanto com outros componentes que não têm afinidade com a água. Ela tem uma parte polar e apolar. Tudo bem, gente? Aí, ó, é muito importante vocês saberem que as proteínas, elas vão auxiliar na passagem de componentes celulares que estão presentes na membrana celular, tá bom? A função, certo, ó, de um deixa eu ver o nome dele, glicolipídio do glicocálix, certo? O glicocálix, ele vai ser muito importante na parte de reconhecimento celular sobre o câncer, por exemplo. O glicocálix no reconhecimento de células cancerígenas é muito importante, no reconhecimento também transplante de órgãos. É o glicocálix que vai deixar de funcionar caso o paciente, por exemplo, rejeite aquele órgão, certo, gente? Importantíssimo vocês saberem disso. Deixa eu ver aqui se eu coloquei mais alguma coisa aqui desse lado. Vamos baixar aqui, e a gente tem os conceitos de osmose, os transportes pelas membranas celulares, tá bom? Coloquei tudo bonitinho aqui para vocês. Transporte ativo, transporte passivo. O transporte ativo, ele ocorre contra ou a favor da membrana plasmática, do gradiente de concentração, desculpa. O transporte ativo, ele vai fazer o quê? São essas perguntinhas básicas, certo? E osmose, muito importante em qualquer vestibular, né, gente? O que a osmose ela vai fazer? Vai ser o transporte de água pelas membranas celulares. Apenas a água vai se locomover de um lado para o outro na membrana semipermeável, tá bom? Aqui tem tanto em células animais quanto em células vegetais. Vocês deem uma revisada também sobre isso. E aqui é onde eu parei, é onde também a gente estudou muito nas aulas da UES lá no Ari, certo? Que os professores estão enfatizando muito isso, que é o estudo da mitocôndria, e isso associado à origem endossimbiótica. Vocês sabem que existe uma certa teoria por trás do surgimento da mitocôndria, não é, gente? E o nome dessa teoria se chama teoria endossimbiótica, ok? O que essa teoria endossimbiótica ela fala? Ó, as mitocôndrias e cloroplastos são organelas que, no passado, eram organismos unicelulares, que passaram a viver de forma integrada a outro organismo unicelular. E já foi até uma pergunta, ela associava isso a célula dentro de um molusco, se eu não me engano, foi questão de primeira fase, tá bom, gente? Vamos ver aqui, ó. E aí, passando para a parte de bioenergética, que a gente estuda também dentro dos conceitos de citologia. Os tipos de fermentação, os tipos de respiração celular, tá bom? Quando o oxigênio não participa da respiração, a gente vai ter fermentação, tá bom? Importantíssimo saber disso. E, gente, saber também da equação geral da respiração celular é muito importante. Não precisa ir sabendo do saldo do ATP, que é a nossa moeda energética, tá bom? A moeda de energia. O importante é vocês saberem qual é a equação primordial, que ela vai ser comparada à equação da fotossíntese, tá? Isso é muito importante, tanto em biologia quanto em química. Pode perguntar qual é a equação da fotossíntese e ela vai ser um processo exotérmico ou endotérmico? São esses tipos de perguntinha, tá bom? Outra pergunta sobre respiração celular que a UES faz é sobre onde ocorre cada processo. Eu quero que vocês coloquem no bate-papo para mim qual que é o nome dos 3 processos que ocorrem na respiração celular. Existem 3. Nós temos a glicólise. Quais são os outros 2? Respondam para mim, por favor, no bate-papo. Glicólise. O segundo processo que ocorre na respiração celular, aeróbica, tá? Com a presença de oxigênio. Sim. Qual é o... Sim, e a última etapa
Isso, pode aparecer cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, tá bom? Muito bem, pessoas inteligentes. Glicólise ocorre no citosol, tá bom? O ciclo de Krebs ele ocorre na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória barra fosforilação oxidativa ocorre nas cristas mitocondriais, certo? Aí a gente vem aqui para fotossíntese, certo? A parte de citologia é muito grande. O que a UES pergunta em fotossíntese, gente? A equação geral, certo? Vocês vão ter 6 moléculas de gás oxigênio, mais 12 moléculas de água, vão dar origem, a partir de uma substância inorgânica, a um composto orgânico, que é a glicose, certo? C6H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio e 6 moléculas de água, certo? Essa equação aqui vocês precisam saber, porque ela aparece muito e a UES gosta demais, certo? Sobre fotossíntese. O que a UES pergunta? Equação, o que forma dessa equação? Quais são as fases da fotossíntese? Nós temos a fase fotoquímica, deixa eu aumentar aqui esse zoom, que está aparecendo tão pequeno para vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, nós vamos ter a fase fotoquímica e a fase química. Ela pergunta, o que significa a fase fotoquímica? Fase clara. O que significa a fase química? Escura. Onde ocorre a fase fotoquímica? Nos tilacoides dos cloroplastos. Toda a fotossíntese ocorre nos cloroplastos. Certo, gente? A fase fotoquímica ocorre nos tilacoides, a fase química ocorre no estroma dos cloroplastos. Aqui tem 4 pontinhos de explicação dos principais passos que ocorrem em cada fase, tá bom? Aí vocês vão dar uma revisada. Na planta, ela consome O2, sempre confundo. Isso, a planta, ela vai fazer o quê? O que a gente faz? Nós, seres humanos, nós vamos consumir gás oxigênio e libera gás carbônico. A planta é o contrário, certo? Ela consome o gás carbônico e libera o oxigênio. Ok, Ingrid? Foi a Ingrid, né, que me perguntou? Deixa eu ver. Isso, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver, aqui nós temos a foto do tilacoide para vocês. E aí, ó, vamos responder aqui uma questãozinha. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente já respondeu essa, né? Olha aqui, gente. Eu tinha até esquecido. Galera, isso aqui caiu numa questão, numa prova de segunda fase, essa questão 5. Aqui. Qual é o item correto da questão 5? A gente já respondeu, perguntei para vocês. Vocês pensam que quando eu mando lá no grupo é brincadeira, aquelas questões, mas são as questões que caem na UES. Qual é a resposta da 5? Quais são as etapas da respiração celular? Marquem aí para mim, por favor, coloquem no bate-papo. Tá vendo que tá aparecendo outro nome para o ciclo de Krebs? Não estranhem, tá bom? É esse nome mesmo, pode ser ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, tá bom? É um outro nome para o ciclo de Krebs. E a resposta da quinta questão é a letra A. Muito bem. Ó, vocês estão vendo aqui que misturou com termos da fotossíntese, só para ser besta, né? Ó, aqui ao lado a gente tem com relação às organelas celulares, é correto afirmar que os lisossomos são responsáveis pela oxidação dos ácidos graxos. Ácidos graxos, certo? Lá para a UES, eles comparam isso com lipídios, tá bom? B. As células procarióticas apresentam grande variedade de organelas. C. Os plastos, exclusivos das células animais, são responsáveis pela respiração celular. E D. As organelas celulares são estruturas que atuam no funcionamento celular. Qual é a resposta dessa questão, gente?
A, B, C ou D? Tá muito fácil, né? Agora eu quero que vocês corrijam cada item para mim. Qual é o erro do item B? As células procarióticas apresentam grande variedade de organelas. O que está errado aí nesse item? As células procarióticas apresentam grande variedade de organelas. Qual é o erro do item B, gente? Célula procariótica em comparação com a célula eucariótica. Qual é a que é mais especializada? Eucarióticas. Então, vocês iriam, ó. Se tivesse um nome aqui, eucariótica, estaria correto. Certo? Letra... Deixa eu excluir aqui. Letra C. Os plastos exclusivos das células animais são responsáveis pela respiração celular. Qual é o erro do item C? O que é que vocês me dizem aí? Erro do item C. Olha, não sei se a Eduarda está aqui enquanto vocês estão me respondendo. Olha, Eduarda, tu não gosta do Harry Styles, eu amo aquele homem. Eu gosto demais dele. É exclusivo dos vegetais, né? Sim, exatamente. E a respiração celular, certo? No caso da fotossíntese, vai ocorrer nos famosos plastos, que são os cloroplastos. Aqui tá errado, né? 2 termos, né? São exclusivos, ó, das células vegetais, responsáveis pela fotossíntese. E o item D é o item correto. Deixa eu baixar aqui. Por que o A está errado? Lisossomos são responsáveis pela digestão, gente. Tudo que fala digestão tem a ver com os lisossomos. Se fala de oxidação, vocês vão pensar em 2 termos. Ou vai ser o retículo endoplasmático liso, ou então serão os peroxissomos, tá bom? E no caso aqui, seria o retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela oxidação dos ácidos graxos, que são as famosas gorduras. Entendeu, gente? Entendeu, Mirella? Quem mais? André Vitor. Eduarda, já imagino aqui o tipo de música que tu vai mandar. Pense. Vamos lá, galera. Quem tiver dúvida em alguma coisa, vocês podem perguntar, pelo amor de Deus. Olha essa questão aqui, que caiu na última prova. Olha só, gente. O gás liberado no processo da respiração celular é... O gás liberado no processo da respiração celular é... Qual o item correto? Só a menina, a Marizinha, me respondeu. Bora, meu povo. Olha só, cuidado para vocês não caírem na pegadinha. O item certo é esse mesmo, C, tá bom? Mas se ele tivesse perguntado assim, no processo da fotossíntese. Ai, meu Deus do céu. Olha o jeito que eu escrevi. Cadê a borracha aqui? Borracha. Se fosse perguntando assim, gente, o gás liberado no processo da fotossíntese, qual seria o item? Muito bem, olha, Ingrid, uma questão sobre a tua dúvida. Caiu na segunda fase. Vocês estão vendo como vocês não precisam ficar se matando ao extremo, sendo que a UES você precisa conhecer a prova? É isso, galera. Quando eu comecei a estudar para a UES, eu fui com metas. Igual eu estava conversando com o André Vitor ontem. Eu não fui assim... Eu sempre fui muito realista, porque eu ficava me iludindo muito e me quebrava. Então, eu fui no vestibular, acho que 2020.2, foi a primeira vez que eu fiz assim, eu vou fazer a UES com metas. Eu fui com a meta de acertar mais de 50 questões. Ok, deu certo. Não acertei mais por quê? Porque eu não sabia os conteúdos que eram cobrados. Então, eu ia para lá para me iludir, eu vou para acertar isso aqui. Claro que eu não ia acertar porque eu não ia saber responder.
Então, já da outra vez que eu fui, foi quando eu acertei 65 questões. Olha a quantidade que eu subi. Eu já tinha conhecimento do que ela cobrava em matemática, do que ela cobrava em física, do que ela cobrava em biologia, certo? Não fui para a segunda fase porque eu tinha que fechar, sei lá, sociologia, filosofia, essas coisas mais importantes, tudo bem? E das outras vezes foi por puro nervosismo. Não foi porque eu não conhecia a prova, foi porque eu estava passando, que foi ano passado, né? Passando por um problema sério de saúde. Então, vocês estão vendo que não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Vamos lá. Aqui eu coloquei as principais questões de citologia e o terceiro tópico, certo, é botânica. Gente, botânica, o que a UES ama? Ó, a UES também gosta de divisão celular, tá bom? No quesito de citologia. Então, tem aqui todo o resuminho bonitinho para vocês, ok? O que acontece na intéfase, o que acontece na mitose. Ela pergunta mais o que acontece na mitose do que na meiose, tá bom? Dica aqui de coração para vocês, tá bom, gente? E aí a gente sobe aqui, porque eu coloquei antes de citologia, botânica. Eu coloquei um resumo meu de botânica lá no Drive. Todos os resumos mais importantes de biologia, que eu estou estudando também por eles, está na pasta dessa semana de aprofundamentos. Tá bom, gente? Então, lá tem um resumo bem grande de botânica para vocês verem muitos detalhes importantes, tá? Gente, botânica, ela pergunta o básico na primeira fase. Não vou dizer para vocês que ela gosta de esticar a baladeira, porque ela não estica a baladeira na primeira fase. E se ela esticar, o que vai aparecer? Aqueles nomes, o que é um anterozoide, o que é um estame, filete, monocotiledônia, dicotiledônia, certo? Ela pergunta muito sobre ciclos de vida das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, ok? As briófitas, o que é a fase mais duradoura das briófitas? Como as briófitas, elas são aquele grupo mais distante na escala evolutiva, então, quanto mais distante, mais a fase gametofítica vai estar presente. A fase gametofítica, ela depende de água, tá? Então, na parte da botânica, as plantas, elas conseguem atingir o meio terrestre quando a fase esporofítica está mais evidente do que a de gametas. Ok, gente, por quê? Porque a fase de esporos não vão ser dependentes de água, certo? Tudo bem? Então, são essas perguntinhas básicas que aparecem, ó, tá tudo aqui bonitinho que eu coloquei para vocês o resumo, tá bom? Coloquei o resumo de briófitas, todo o ciclo reprodutivo dela, o que vai formar, também coloquei das pteridófitas, tá bom? Ó, todas as características, certo? Das gimnospermas. Aí aparece também assim, ó, as briófitas, elas vão ter xilema e floema? Não vão ter xilema e floema porque elas não possuem vasos condutores de seiva, tá bom? Ela vai ter o que a gente chama de órgãos rudimentares. Então, são tipo órgãos que estavam presentes antes dos vasos condutores surgirem, tá bom? Quais são os órgãos rudimentares presentes nas briófitas? Rizoide, cauloide, filóide, tá bom? E aí quando que aparece, muito bem, Mirella, quando que aparece a parte de vasos condutores, de pteridófitas para frente? Qual vai ser o quesito evolutivo das gimnospermas? Qual que vai ser, gente? Aparecimento de flores, né, e sementes. E nas angiospermas, flor, semente e fruto, tá bom? Lembrando que lá nas angiospermas nós vamos ter um embrião triploide, ele vai ter uma reserva nutritiva chamada de endosperma, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui, as gimnospermas. Aqui, cada parte da flor, a UES também ama. Ela pergunta isso aqui mais na segunda fase, mas não custa nada mostrar aqui para vocês, né? A parte da flor, nós temos a antera,
né? A antera e o filete fazem parte, gente, da estrutura masculina da flor, tá bom? E nós temos o ovário e o óvulo. Quando o óvulo se desenvolve, gente, nós temos a formação de sementes. E quando o ovário desenvolve, nós temos a formação do fruto, certo? Nós temos aqui, ó, o estilete e o estigma. Junção de estilete e estigma se chama gineceu na planta, tá bom, gente? E aqui, ó, antera mais filete é o famoso androceu. São esses nomes velhos chatos, mas ela ama perguntar isso, tá bom, gente? Outra coisa que a gente estavam até perguntando no grupo lá de alunos do Aritsá, era qual era a estrutura reprodutora de uma flor no quesito masculino. Gente, ó, se a gente pergunta de a parte do gametófito da flor masculina, nós temos o grão de pólen, certo? O grão de pólen é o gametófito masculino maduro. Porém, o tubo polínico, ele também é um gametófito, só que imaturo. Olha que detalhe importante, isso eu não sabia. Rapaz, eu vou memorizar isso para falar para os meninos. Enfim, esse detalhe cai mais em segunda fase. Primeira fase eu acho muito difícil aparecer o que eu estou falando aqui agora. O que aparece? O nome, né, da estrutura feminina da planta, gineceu, certo? Ou carpelo, esse nome, a carpelo pistilo, feminino. O gineceu vai ter a parte do estilete e do estigma. Estigma é a abertura, o estilete é por onde vai descer o espermatozoide, tudo bem, gente? Nós temos a parte masculina chamada de androceu, nós temos a antera, certo? E nós temos o filete, certo? Que é essa partezinha... Cadê? Não tá aparecendo aqui o filete ou eu não tô enxergando, meu povo? Mas tem o filete é essa parte aqui, que é o cabo. É esse cabozinho aqui, tá bom? Ó, tudo bem? E aí, o que é que cobra também, que aparece muito, ó, das angiospermas, aparece a parte de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Gente, ó, todas as graminhas são monocotiledôneas, tá bom? Ó, vou escrever aqui, ó, graminhas. E sementes, certo? Oleaginosas, eu não sei escrever isso, não sei falar, oleaginosas, ginosas. Tá certo, meu Deus, enfim, não me julguem, tá bom? O importante é vocês saberem reconhecer qual é a palavra. Gente, monocotiledôneas, nós temos quem? Milho, trigo, grama, arroz, cana, coqueiro, palmeira. As monocotiledôneas vão ter apenas semente com um cotilédone. A raiz vai ser fasciculada em cabeleira, certo? Vão ter aqueles cabelozinhos soltos. O caule, certo? Vai ser difuso. As folhas vão ter nervuras paralelas e as flores vão ter pétalas com múltiplos trímeros, certo, gente? Trímeros múltiplos de 3, tá bom? Ó, aí aqui ao lado nós vamos ter o quê? As dicotiledôneas. Nós temos o abacate, o ipê, a soja, feijão, ervilha. Nós vamos ter sementes com 2 cotilédones. A raiz, ela é axial. O caule vai ser o quê? Vai ter um crescimento... Vai ter o caule vai ser organizado, não vai ser difuso. Nós temos folhas com nervuras ramificadas e as flores vão ter o que? Elementos florais ou elementos florais múltiplos de 4 ou 5, tá bom, gente? Isso aqui cai muito, 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 muito. Aí aqui embaixo tem o quesito de cada folha, tá bom? Os movimentos vegetais. O que cada tecido vegetal faz? O que ela pergunta? Primeira fase. Os meristemas, eles vão ser responsáveis por quê? Por crescimento. A epiderme e o suber vão ser tecidos de revestimento. Os tecidos de condução, xilema e floema, tá? Xilema, seiva bruta e floema, seiva elaborada, tá bom? Tecidos de sustentação, gente. Colênquima e esclerênquima, tá?
E os tecidos de reserva e preenchimento são todos os parênquimas. Tá bom, gente? E aqui nós temos aqui embaixo, ó, mais um detalhezinho. E para finalizar a parte de botânica, são os hormônios que faz muito tempo que a UES não cobra. Eu vou deixar aqui para vocês lerem, tá? E não é uma aposta minha, mas vale a pena vocês darem uma lida. E aí a gente vem, ó, para a questão que caiu na última prova. Sobre as plantas terrestres, é correto afirmar que a fase duradoura e de vida livre do ciclo das gimnospermas e angiospermas é o gametófito? Verdadeiro ou falso, gente? Esse item aqui. Falso. Gente, vocês têm algum problema da gente continuar até a aula do Albert começar? Porque eu quero muito fazer uma questão de cada tópico. Quem quiser sair, vocês podem sair, mas eu quero que vocês fiquem. Aqui é falso, tá? Ó, porque aqui no caso é ó, a fase do esporófito. Falso. Nas gimnospermas ocorreu fechamento dos carpelos e, por isso, as sementes ficam dentro dos frutos. Verdadeiro ou falso, gente, isso? Fechamento dos carpelos e, por isso, as sementes ficam... O carpelo é o ginoceu, tá bom, gente? O ginoceu, que é a estrutura reprodutora feminina, ela pode mandar, Albert, para o meu número, eu estou com o celular aberto aqui. Ele tem a estrutura de cima fechada? Sim ou não, gente? Verdadeiro ou falso? Exatamente, ó. Sim, porque não tem fruto. Olha só, muito bem. Embriófitas, pteridófitas, gimnosperma, babá. O embrião multicelular fica retido dentro do gametófito feminino. Verdadeiro ou falso? O item C. Verdadeiro, muito bem, muito bem. Os vasos condutores das briófitas, opa, aqui já está errado, ó. Briófita não tem vaso condutor. E ela faz qual tipo de transporte? Difusão simples, certo? Difusão simples, tá, gente? Aqui eu vou deixar essa questão ao lado para vocês responderem. Tem a questão aqui. E aí a gente vem para zoologia, galera. Eu coloquei aqui uma tabela que sempre me salva em zoologia. Cadê? Eu coloquei assim como é que eu posso dizer? Meio que uma sequência cronológica, tá bom? Das classificações. Deixa eu só fechar aqui a janela, que está chovendo, meu povo. Do nada começa a chover aqui, só um minuto. E do nada meu celular também me acordando, né? Sendo que eu tô acordada, ok. Vou colocar aqui, voltando. Prometo a vocês que a gente já está quase terminando, tá bom? É porque eu quero muito continuar fazendo. Faltam só mais 3 questõezinhas, gente. Ó, eu coloquei aqui uma. Eu prometo que eu vou liberar a vocês, mas vocês vão. Enfim, isso é muito importante. Vamos voltar. Eu coloquei a classificação dos seres vivos de acordo com cada filósofo, cada biólogo, certo? Isso é muito importante. Ok? A classificação pelo Whittaker, que é a classificação atual, certo? O reino animal ele é classificado pelo que a gente conhece hoje por ele. E aqui nós temos, gente, coloquei um resumo de reino Monera, dos vírus, tá? E aí chega isso aqui, ó. Esse resumo, ele é top.
Na última prova da UES, ela perguntou sobre artrópodes na primeira fase, e na segunda fase ela perguntou sobre equinodermos. As outras questões de zoologia eram envolvido com sistema excretor, se eu não me engano, e embriologia, tá bom? Aí eu vou dar um zoom aqui para vocês, ó, sobre os artrópodes. Eu nem vi a questão ainda, tá bom? É porque eu lembro dela, ela aparece demais, ó. Aqui nesse resumo, tem exatamente o que era a resposta da UES, ó. Os artrópodes, eles vão ter o apêndice articulado, não gosto nem de ouvir falar esse nome apêndice. Chega a me dar gatilho aqui, ó. Olha só. Em relação aos artrópodes, é correto afirmar que eles apresentam, ó, vocês já iriam para cá, ó, excluir esse item aqui. Certo? Ó, apêndices articulados ele tem. Os artrópodes, eles vão ter exo ou endoesqueleto, gente? Me respondam aí. Endo ou exoesqueleto? E aí? Exoesqueleto. E o exoesqueleto dos artrópodes é composto por quitina. Então, aqui, ó, esse item já está errado, porque ele está falando endoesqueleto. E esse aqui também, ó, certo? Então, eu vou circular o que é dos artrópodes, tá? Eles têm patas articuladas também, e eles vão ter exoesqueleto segmentado, tá bom? Deixa eu apagar aqui que eu circulei esse aqui de cima. Olha aqui ao lado, ó. Aqui nós temos a questão, certo? Que caiu na primeira fase da prova passada, que eu fiquei assim, UES, que peste de que às vezes a UES ela vacila. Aí rapaz, eu lendo a prova, eu já estava voando na maionese. Aí eu olho, em relação aos mamíferos, roedores, quirópteros. Gente, alguém conhece esse nome? Eu sei que que vai dar verdadeiro, mas vocês já tinham ouvido falar nesse nome bem aqui, quirópteros? Exatamente. Essa questão foi feita para você errar. É sério, sem brincadeira mesmo, para tipo selecionar quem vai ou não para a segunda fase. Oh, meu Deus, eu fiquei, que diabo é isso aqui mesmo, hein? Eu tava assim, voando na maionese. Gente, essa questão, essa aqui, ela caiu na segunda fase, essa 17. Ela é mais fácil do que essa questão bem aqui em cima. Vocês têm noção disso? Eu acho que foi uma das maiores loucuras que apareceu na prova de biologia. Ó. Aqui é o tipo de questão que você vai passar o dia todo estudando? Claro que não, você não é louco. Apareceu isso aqui para despistar a concorrência. Tipo, tem pessoas que estão com a mesma pontuação, aí eles vão lá ver, essa pessoa errou essa questão bem aqui. Então, ela não vai para a segunda fase, certo? E aí, gente, vocês não precisam se preocupar, aqui embaixo tem o comentário. Eu quero mostrar o que realmente aparece e é importante. Ó, essa questão 16, ela está perguntando sobre os equinodermos e caiu na segunda fase, porém, gente, né, Albert, tu que sabe. Eu lá sabia, porque tu ama aranha, e eu lá vou saber o que diabo é quilopteria, sei lá o que é isso. Enfim, falou em equinodermo, gente, vocês vão lembrar de quê? Sistema ambulacrário. Falou em equinodermo, vocês vão lembrar de sistema ambulacrário, que são aqueles pezinhos deles, tá bom, gente? Ok? E já, olha só como ela foi boazinha. E já era o item correto, certo? Ó, aqui, deixa eu vir para cá para vocês verem, ó, dos equinodermos. Os equinodermos são as famosas estrelas do mar, né? O Patrickzinho lindo do Bob Esponja. Vão ter espinhos na pele, eles vão ter, ó, o sistema ambulacrar é o tipo de respiração também dos equinodermos, tá bom, gente? Ó, é aqui, deixa eu ver aqui. Isso, exatamente, ó. Eles vão fazer difusão pelo sistema ambulacrário, certo?
E outra coisa também que a UES gosta de cobrar em zoologia, gente, é o tipo de excreção de cada animal. Tipo de excreção de cada animal, ok? Aqui embaixo, ó, nessa tabela que eu coloquei no Drive para vocês, está escrito tudo bem bonitinho, para que vocês possam revisar. Aí a UES também colocou molusco, eu coloquei esse resumo aqui embaixo mais detalhado, porque ela começa a, tipo, ter afinidade por mais algumas partes da zoologia e ela começa a jogar nas primeiras fases também, tá bom? Ó, eu coloquei aqui embaixo, se eu não me engano. Cadê? Tá aqui, ó. Coloquei aqui embaixo para vocês. Cada tipo de molusco, né? A gente tem os famosos caracóis, que a gente chama de gastrópodes. Nós temos as ostras e os mexilhões, que são os bivalves. Nós temos as lulas, os polvos, que são os cefalópodes. Nós temos esse quíton, que eu nunca nem vi na minha vida, que são os poliplacóforos. Se aparecer esse nome, eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer na sua vida, porque é um nome tão diferente. E esse aqui, escafópoda, que é o dente de elefante, que eu nunca vi na minha vida. Os moluscos, eles vão excretar, ó, a partir dos seus rins, ele vai ter um sistema excretor, ok? O nome do sistema excretor, que aparece bem aqui, ó, deixa eu dar aqui um zoom para vocês. Gente, esse material aqui é muito rico, sério, de verdade mesmo. Pode aparecer o termo nefrídeos ou órgãos de Bojanos, não sei nem se pronuncia dessa forma. Os moluscos, eles vão excretar amônia, se forem espécies aquáticas, e ureia, se forem espécies terrestres, ok? Então, quer dizer que o caramujo, certo? O caramujo, aí a lesma terrestre, ela vai excretar ureia, e a lesma do mar vai excretar amônia. Exatamente, ok? Aí deixa eu ver aqui mais alguma coisa importante. O sistema respiratório vai ser cutâneo branquial, tá bom? E cutâneo nas espécies aquáticas e pulmonar nas espécies terrestres. Deixa eu vir para cá para a gente ver, ó. É a questão 17, né? Ó, os moluscos apresentam corpo mole segmentado, simetria bilateral, são triblásticos e acelomados. Vamos ver aqui, ó. Gente, os moluscos, eles vão ser acelomados? Será, rapaz, que eles vão ser acelomados? Vamos ver aqui, ó. Eles são triblásticos, celomados e têm simetria bilateral. Olha só. Tá falso isso aqui, viu? Eles não vão ser acelomados, tá bom, gente? Vão ser celomados. Celomados. Aí aqui está perguntando se os gastrópodes possuem tentáculos ao redor da boca. Olha só, quem são os gastrópodes, gente? Vamos voltar aqui nesse resumo. Ó. Eles vão ter tentáculos. Os gastrópodes vão ser os caracóis, caramujos, então eles não vão ter tentáculos, tá bom, gente? Então aqui já seria falso e falso. Olha aí, gente, eu comecei de baixo para cima, porque era o que eu mais conhecia, digamos assim, ó. E aqui eu já encontrei a resposta certa. Vocês estão vendo? Cada pessoa tem sua tática de prova. Eu sempre, quando eu tenho dúvida por exemplo, é uma questão que é um assunto que a gente não tem tanto aprofundamento. Então, eu vou sempre procurar o item, se for uma de verdadeiro ou falso, que eu vou ter um certo tipo de conhecimento. A prova não vai ter 100% de coisas que você não conhece. Sempre tem algo que você conhece. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Olha aí, aqui já teria a resposta correta, que seria a letra D, ó. Não precisaria nem você perder tempo lendo os outros itens. Tá bom, gente? Aí, vamos passar. Deixa eu ver aqui. Aqui tem todos os comentários para vocês, tá bom? A gente vem para genética. Já está quase acabando, gente. Prometo que eu vou liberar vocês já. Faltam poucos minutos, né, para acabar a aula. Genética US. Primeira lei de Mendel
Tanto é que, olha aqui, gente. Olha essas questões aqui. O enunciado da questão ao lado é a resposta da questão que está aqui como 60. Simplesmente isso, gente. A resposta da 60, ela está perguntando qual é a definição da primeira lei de Mendel. Cada característica é condicionada por um par de fatores que vão se separar na formação dos gametas, nas quais ocorrem em dose simples. É a mesma coisa está falando assim, lei da segregação independente. É isso aqui, gente. A questão 7, ela está perguntando, né, na lei de Mendel, conhecida como lei da segregação independente, ela vai ter o quê? As características, certo, do indivíduo são herdadas independentemente das diferenças em outras características, letra B. Porém, eu quero mostrar aqui rapidinho que a UES gosta de cobrar, certo, em genética. Eu coloquei aqui tudo bonitinho. Conceitos principais de genética vai aparecer na sua prova. Às vezes só aparece lá para você marcar o que é dominante e o que é recessivo. Muito importante vocês saberem o que significa dominância completa, dominância incompleta, codominância e os ai, meu Deus do céu. E os alelos múltiplos, que no caso eles vão estar envolvidos com o sistema sanguíneo, tá? Outra coisa que aparece também na UES. Essa parte aqui de epistasia nunca caiu, gente. Sim, é muito difícil, eu não vi. Mas tá aqui no resumo para vocês, tá bom? Aqui também tem as alterações cromossômicas, certo? Euploidia, haploidia. Aqui nós temos os conceitos mendelianos. Coloquei também, certo, as características dos tipos sanguíneos. O fenótipo, certo, gente, é a característica que o meio pode modificar, e o genótipo não, certo? O genótipo é o que está dentro do nosso código genético, tá bom? Quando o indivíduo for do tipo A, ele pode ser tanto o A homozigoto dominante ou o A heterozigoto, que é esse aqui, ó, tá bom? O B, da mesma forma, o tipo AB, ele é representado desse jeito aqui, e o O, que é o doador universal, ele vai ser o único recessivo, tá? Aí, aqui, o tipo de herança sexual. Ela não cobra muito difícil isso, ela vai cobrar de vocês o quê? Teoria, tá bom? A gente vem para o tópico de ecologia, que, assim, isso aqui me causou muita raiva, essa questão. Vou confessar para vocês que me causou muita raiva. Eu já vou liberar vocês, certo? Muita raiva mesmo, gente. Por quê? Porque era uma questão dúbia, mas a gente, enfim, não discutam com questões, certo? Aqui tem a resposta dela para vocês, que é o item C. Eu não concordo até hoje, mas, enfim, vida que segue. A outra parte de ecologia que a UES gosta de cobrar, além de ciclos, certo, gente? Ciclos bioquímicos. Ela gosta de pirâmides ecológicas e relações ecológicas, tá? Eu coloquei aqui bonitinho para vocês também revisarem, certo? E aí, o último tópico, gente, o penúltimo tópico, que eu aposto que vai cair uma questão dessa. Por que eu digo aposto? Não é para deixar vocês ansiosos, é para que vocês possam dar uma lida, certo? E você conquistar uma questão. Vale a pena fazer isso, tá bom, gente? E aí, o que eu aposto nessa parte de embriologia? Ela perguntar sobre os folhetos germinativos. Quais são os folhetos germinativos? Isso aqui, gente, ó. Ó, o que a ectoderme, ela vai dar origem? A ectoderme vai dar origem à epiderme, ao sistema nervoso. O que a mesoderme vai dar origem? À derme, ao sistema circulatório reprodutor. E o que a endoderme vai dar origem? Ao sistema respiratório e órgãos do sistema digestório. É isso que pode aparecer na tua prova, tá bom? E aí, ó, por que eu considero que isso vai cair? Tanto é que eu até falei assim para o Albert, olha, tá aparecendo muito movimento harmônico simples nas provas de segunda fase. Eu tenho certeza que vai cair na primeira fase, então pode colocar a questão de revisão. Dito e feito,
Estava aparecendo muito, a UES gosta de resgatar alguns temas de vez em quando. E ela resgatou esse conceito que eu estava falando para vocês aqui de embriologia, nessa questão da última prova de segunda fase, ó. Vocês estão vendo, né, ó? Embriologia humana, sobre o que acontece, né, na parte de, como é que eu posso dizer? De gametogênese, desenvolvimento do bebezinho, né? Eu coloquei aqui tudo bonitinho para vocês, ok? Vale a pena vocês revisarem. E também coloquei essa parte aqui de fisiologia, certo? Ela gosta muito, gente, de perguntar sobre os tipos de célula sanguínea, o tipo de excreção humana, qual é a função de cada hormônio, tá bom? Não, viu? Não tem nem como ela cobrar algo muito ruim na primeira fase, né? É porque é ensinado de uma forma muito feia para nós, André. Mas, enfim. Aí nós temos os hormônios e também coloquei algo que apareceu, que são os métodos contraceptivos. E o top, que eu considero assim, o top 8 é evolução, gente, que assim, cai lá, não costuma cair muito na primeira fase, mas caiu 2 questões na segunda fase. Ela pergunta, certo? Vou até fechar essa aba aqui. Ela pergunta principalmente o nome de quem defendia a abiogênese e de quem defendia a biogênese, certo, gente? Basicamente isso, olha só. Tanto é que a primeira questão da segunda fase foi sobre ele, ó. Needham. O Needham, ele é um defensor da abiogênese. E aqui tem o nome de todos os defensores para vocês, tá bom? Sobre mais coisas da origem da vida, hipótese heterotrófica, ela pergunta, de Oparin e Haldane, pergunta sobre isso, já caiu numa primeira fase, tá bom? Então, eu coloquei tudo bonitinho aqui para vocês. Ela pergunta quais são os conceitos que Darwin e Lamarck defendem, tá bom? Os tipos de especiação é formação de espécies, tá bom? E evidências da evolução, que é exatamente essa questão aqui ao lado, ó. O que é um órgão análogo? Um órgão análogo vai ser o quê? O que é um órgão homólogo, tudo bem? Então, tá aqui bonitinho para vocês também darem uma olhada. E, por fim, aqui eu coloquei as doenças que ela costuma cobrar, que é bem, assim, bem, como é que eu posso dizer? Difícil de aparecer, tá bom? Não muito costumeiro. Apareceu doenças bacterianas, aí eu coloquei também aqui para vocês, para não falar assim que, não mostrei. Ok? Gente, meu Deus, eu nem acredito que eu consegui falar um básico de cada tópico. Jesus amado, vocês gostaram? Espero que sim, que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Muito obrigada. Esse arquivo tá disponível lá no Drive para vocês. Eu fiz com muito carinho, tá bom? Se vocês puderem imprimir, eu tenho certeza que vai auxiliar muito vocês. Inclusive, eu vou até imprimir lá na impressora do meu namorado. Deixa eu parar aqui a gravação, peraí. Galera que está assistindo, eu espero muito que essa aula tenha auxiliado você. Um beijo, boa tarde, boa noite ou bom dia. E, gente, é isso.